Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro, começando mais uma semana e você agora fica muito bem informado. A partir deste momento você vai saber tudo o que acontece aqui no nosso estado e também na Assembleia Legislativa da Bahia. Além de Salvador e região metropolitana, o nosso jornal chega também na região sudoeste da Bahia através da nossa parceira TV UESB. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos porque tem muito assunto na edição de hoje. Olha só, o tema da nossa entrevista é o aumento do valor da cesta básica aqui em Salvador e em outras 15 capitais do Brasil. Vamos conversar ao vivo com Ana Georgina, diretora técnica regional do DIEESE. E você vai conferir a partir de agora outros destaques da edição desta segunda-feira. Roubos de bike em Salvador. Ciclistas relatam abordagens criminosas e pedem mais segurança nas vias públicas. Conjuntivite, inflamação nos olhos pode ser sintoma da variante Ômicron do coronavírus. No momento do esporte, Bahia dá 5-0 na Copa do Nordeste e enche o torcedor de esperança. Tem também os jogos da rodada do Baianão e você vai conhecer um pouco da história de uma das mais tradicionais modalidades esportivas, o basquete. E ainda hoje, o governo do estado entrega ambulâncias e equipamentos agrícolas para municípios baianos. Tudo isso e muito mais agora no Alba Notícias. Muito boa noite para você. Na busca por mais qualidade de vida, pedalar entrou na rotina de muita gente. A atividade contribui para a saúde de quem pratica e também ajuda muito o trânsito de forma geral. Durante a pandemia, este movimento aumentou ainda mais e é crescente. Este número de ciclistas aqui nas ruas de Salvador só faz aumentar. Mas com a valorização das bicicletas, os assaltantes estão de olho nos equipamentos. Quem roda de bike por aí precisa ter estratégias para evitar abordagens e pede, é claro, mais segurança nas vias públicas. Aos 74 anos, Dona Terezinha dá show de saúde. Esportista tem como uma das práticas favoritas o pedal. A bicicleta entrou na vida dela há 18 anos. Todos os dias pedala em média 30 quilômetros. Faz bem, né, Dona Terezinha? Você é dona do mundo, você alcança qualquer lugar. Você olha o farol de Itapuã, distante pra caramba, rapidinho eu chego ali, né? Então não tem limite pra gente, não tem limite de quilometragem. E aí a gente só para quando morrer. Mas em outubro do ano passado, Terezinha foi surpreendida por 2 assaltantes quando pedalava na orla da Boca do Rio. Nossa, foi um dos piores dias da minha vida, porque eu não esperava passar por isso, porque eu sempre estou atenta. Eles estavam vindo pra cima de mim com arma de fogo. E eu tive que entregar a bike. Depois que eles montaram a minha bicicleta, peguei, saí correndo atrás deles, apitando para chamar a atenção do povo, né? E foi minha sorte. Eles conseguiram pegar os meliantes. E recuperei meus pertences. Pedalar tem sido uma atividade cada vez mais praticada em Salvador, agora que a capital baiana tem 300 quilômetros de ciclofaixa. A única coisa que interrompe a paz do ciclista são os assaltos. De maio a dezembro de 2021, foram mais de 100 aqui em Salvador. Para evitar abordagens desagradáveis, Pedro procura vir para a orla nos horários mais movimentados. Mas tem alguns lugares um pouco mais desertos, indo mais para perto de Itapuã, daqui da Boca do Rio para lá, que às vezes eu evito, tá mais deserto. A depender do horário, quando tá muito vazio, de noite sim, eu fico com receio. Tá certo, Pedro. Evitar horários de pouco movimento é uma das recomendações do presidente do Salvador Bike Club. Ele pedala em grupo à noite e tem acompanhado de perto a violência contra os ciclistas. A noiva dele, por exemplo, foi uma das vítimas. A minha noiva estava pedalando sozinha, fazendo um treino de bike, né, passeando com atividade física, e já havia sendo monitorada pelos marginais. Numa oportunidade que eles tiveram, um local deserto, eles empurraram e levaram a bicicleta dela. Evitar sempre estar sozinho em local deserto e em horário com menor fluxo de pessoas. Segundo a Divan, os locais mais perigosos hoje para pedalar sozinho em Salvador
São Boca do Rio, entre o antigo Clube do Bahia e as quadras, Amaralina, no Largo das Baianas, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo ao bairro de Pernambués, e Avenida Afrânio Peixoto, a suburbana. A Polícia Militar informa que na orla a ronda foi reforçada até às 9 da noite por causa do aumento de ciclistas. Criamos uma espécie de reforço de policiamento, que é a ronda ciclística. E ela funciona das 6 horas às 21 horas, num trecho que vai do Largo das Baianas e a linha Amaralina até a Praia de Piatã, além da estação de metrô Imbuí Flamboyant. E recomendou que seja feito o boletim de ocorrência em caso de assalto ou roubo da bike. No registro vai estar o local e o horário exato que aconteceu a ocorrência. Dessa forma, nós temos como reforçar aquele local, verificar o determinado horário, para evitar que se repita no mesmo local, no mesmo horário, esse tipo de crime. Muito bom saber que a Polícia Militar está atenta, que já tem essas rondas e que os ciclistas podem ter essa segurança de forma efetiva. Claro que a gente tem que sempre estar ligado, né, aos movimentos que acontecem, porque a criminalidade está aí. O que aumentou mesmo é o número de ciclistas, o número de pistas, né, para a gente praticar essa atividade. Vamos ficar atentos e vamos contar com esse trabalho aí da Polícia Militar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está acompanhando a nossa edição de hoje, já foi ao mercado esses dias? Já fez as contas para saber quanto do seu rendimento você está utilizando aí, está gastando para garantir os alimentos necessários à sua família? Antes que você coloque na ponta do lápis, eu já te adianto, viu? Que se você recebe um salário mínimo, você está usando, em média, 50% dele só para comprar a cesta básica. É verdade. E olha só, não está mesmo fácil não, viu? Em janeiro, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 16 das 17 capitais, onde o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza aí de forma mensal a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Aqui em Salvador, o aumento foi de 4,21%, ficando entre as 3 menores taxas do país, tá? E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Quero convidar você a vir aqui ao nosso telão, conversar com a Ana Georgina, ela que sempre está a par de todos os números. Seja muito bem-vinda, Ana Georgina, para aqui ao nosso estúdio, para trazer esses esclarecimentos. E eu já quero começar, Georgina, te perguntando sobre essa questão aí da cesta básica, né, que custou aqui em Salvador R$ 540 em janeiro e ficou aí na 15ª posição, gente, das 17 capitais com cestas mais caras do Brasil, segundo dados recentes aí justamente do DIEESE. E eu queria saber, Ana, a que se deve, né, esse aumento? Quem são aí os vilões deste mês de janeiro da nossa cesta básica aqui na capital baiana? Bom, na verdade, esse aumento se deve a vários fatores, né? Especificamente no mês de janeiro, nós tivemos a banana, o tomate e o café como aqueles produtos com o maior aumento, né? E a gente pode dizer que, especificamente aqui em Salvador, nós temos aí um reflexo das chuvas, né, que aconteceram no fim de dezembro, né? Então, diversas regiões produtoras desses tipos de produtos, né, que eu falei, sobretudo a banana e o tomate, tiveram perdas, né, significativas. Mas, por exemplo, o café é um dos nossos produtos mais exportados, né, historicamente. E nós temos aí uma previsão de quebra de safra, né, uma safra menor, a safra 2022-2023. E além da nossa previsão de queda de safra, né, de uma oferta reduzida, globalmente também a gente tem essa expectativa de que tenha uma oferta global de café menor. Então, por isso, nós temos aí que no ano de 2021, o café ele teve uma alta de mais de 79%, só ele, né? Então, na verdade, essas altas recorrentes na cesta básica são frutos de diversos impactos diferentes, né? Sejam climáticos, sejam do próprio câmbio, seja da cotação internacional do produto e também de uma oferta menor em alguns casos.
O preço aí dos produtos, você falou desse grande vilão esse mês aí, o café, mas como é que está o preço, para a gente ter uma ideia? Era 3 e pouco e agora está 4 e pouco. O tomate, eu vi que há pouco tempo também foi o grande vilão e a gente sempre está utilizando, né, o tomate nas receitas. Eu vi até uma nutricionista dando dicas para a gente substituir. Então, cita aí, por exemplo, 3 itens e valores para a gente ter uma ideia desse aumento. Na verdade, a gente trabalha com preços médios, né? Então, assim, isso vai variar de mercado, mas o que a gente observa é que aqueles preços que subiram muito, como foi o caso do café, em alguns momentos esses preços, eles praticamente, em alguns locais, eles dobraram, né? Então, assim, pessoas que compravam café normalmente a R$ 5 e pouco, agora estão comprando a quase 10, né? A mesma coisa o tomate e a banana. A gente tem um movimento, não é? De que, dependendo do local, e aí como a gente calcula, né, a gente procura esses preços em diversos bairros diferentes, em diversos tipos de estabelecimentos, né? Então, a gente tem uma variação muito grande nesses preços. Mas, basicamente, o que a gente tem, eu não poderia te dizer agora aqui o preço nominal, mas, em termos de variação, nós temos aí aumentos, dependendo do momento, de quase 100%, como é o caso do café. Você já citou aí três itens, né, que fazem parte do dia a dia da gente: a banana para aquela vitamina, né, de manhã, o café para quem gosta do cafezinho, o tomate. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem conversado, né, com pessoas que estão sempre ali nos mercados verificando, e o que a gente está vendo é a inflação mesmo, né? Porque já tem meses que a gente chega para comprar ali, uma semana está um preço, na outra semana o preço já aumentou assustadoramente. Vocês que estão no dia a dia lidando com isso, tem uma perspectiva para melhorar essa situação, para baixar, para estabilização ou não? Infelizmente não, né? Você citou muito bem aí a questão da inflação, e a inflação, além do item alimentação, né, que a gente está conversando agora, nós temos aí outros fatores, outros itens do orçamento que pesam muito e que têm tido aumentos recorrentes. Um exemplo que a gente pode falar são os combustíveis, especificamente também o gás de cozinha, né? A própria energia elétrica, a gente tem aí um momento de crise hídrica que coloca a tarifa mais alta, a tarifa da bandeira vermelha no patamar 2, né, que é a mais alta de todas, e são situações que, infelizmente, elas não dão sinais de que, pelo menos no curto prazo, vão ser resolvidas. Então, muito provavelmente, a gente não deve ter, né, tão proximamente, embora seja difícil fazer prognósticos, uma queda considerável nesses preços. No caso da alimentação, sobretudo, né, porque tanto a questão do combustível quanto a questão da energia elétrica também contribuem para a alta no preço dos alimentos. Então, enquanto a gente tem essa conjuntura, né, de preços se elevando de forma muito rápida e recorrente, a gente não tem perspectivas de que a inflação ela caia tão rapidamente, né? Inclusive, nos últimos meses, todas as estimativas de inflação feitas pelo Banco Central, elas têm sido furadas, né? E, infelizmente, com a inflação sendo um pouco maior do que aquilo que se prevê. Agora, outra coisa que a gente também não tem uma expectativa tão a curto prazo é essa realidade que deve ser o nosso salário mínimo, né? Pelo menos 5,27 vezes seria superior ao piso que está em vigor, né? A gente deveria ganhar pelo menos, minha gente, R$ 5.800 seria o salário mínimo ideal para pagar todos esses custos, né, que a Constituição garante para a gente. Aí a gente pode falar de lazer, de alimentação, de saúde, até previdência também entra nessa conta. Perspectiva distante seria essa, então, o salário ideal, Ana? R$ 5.800 o salário mínimo? Na verdade, não é o salário ideal, né? É o salário constitucional, é o salário mínimo necessário. Na verdade, seria o valor que o salário mínimo deveria ter para que todas essas despesas que você falou aí, do trabalhador e sua família, fossem supridas, né? Muitas vezes as pessoas se surpreendem com esse valor, porque, infelizmente, pela nossa distribuição mesmo de renda na sociedade, nós temos uma parcela muito pequena, né, dos trabalhadores brasileiros, das famílias brasileiras, com rendimento de R$ 5.800. Mas se fosse para cumprir a Constituição, e por isso que nós, né, todos os meses calculamos esse valor, nós deveríamos ter um valor muito próximo desse, né? Não, a gente nem diz que é o salário mínimo ideal, porque o ideal sempre seria a gente receber o máximo possível, né?
mas o salário mínimo que nos daria condições de ter uma vida digna. Verdade. Quero te agradecer, viu, Ana, pela sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. O salário mínimo digno, minha gente. A gente merece muito mais do que R$ 5.800 e a gente merece também ter mais acesso, né, a produtos de qualidade, a uma vida de maior qualidade, mais lazer, mais tudo que a gente precisa para viver dignamente. Agradecer aí ao pessoal do Diese, que estão ali mensalmente acompanhando esses preços e trazendo para a gente essa realidade que é tão importante. Mas vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos trazer para você que está em casa outro alerta muitas pessoas estão com conjuntivite, já observaram? E essa possibilidade de transmissão da variante Ômicron da Covid-19 pelos olhos tem sido motivo de preocupação entre especialistas da área da saúde. A conjuntivite pode ser uma ponte, viu, nessa contaminação. Fique alerta. Vamos saber mais informações sobre esse assunto na matéria de Samile Fonseca. Mesmo sem apresentar os sintomas, o arquiteto Agildo Júnior, após ter contato com um amigo que estava de Covid, resolveu fazer o teste. O resultado foi positivo. Já em quarentena, sentiu um desconforto nos olhos e, ao procurar um infectologista, o diagnóstico foi conjuntivite. Foi passado um colírio antibiótico, pediu que eu usasse durante 7 dias. Cumpri os 7 dias, mas no 5º dia eu já não tinha mais irritação e não tive mais nada, assim. Eu imaginei ser uma sequela da Covid, né? Um tipo de inflamação onde os vasos ficam mais dilatados, os olhos ficam bem vermelhos e dá aquela sensação de que tem areia nos olhos. A conjuntivite, ela pode ser alérgica ou infecciosa e tem maior incidência no verão. E os especialistas agora alertam que ela também pode ser mais um sintoma da Ômicron, que é a variante da Covid-19. A Ômicron causa sintomas leves e um pouco diferentes dos já conhecidos pelo coronavírus. Mas esse oftalmologista destaca que, embora ainda não sejam muitos casos, cerca de 30% de conjuntivite ocorrem nas crianças e afirma que manter os já tão conhecidos protocolos sanitários ainda se faz necessário. A variante da Ômicron, ela tem trazido muito mais conjuntivite agora do que nas outras variantes, né? E a gente observou que a história o sintoma da conjuntivite, ele está muito mais frequente nas crianças. Então, isso serve até de um alerta para as crianças com conjuntivite se fazer uma investigação e afastar a Covid. No verão, a gente tem mais conjuntivite como um todo, mas que as pessoas que têm conjuntivite têm que estar alerta para a possibilidade disso ser Covid. Então, o cuidado é em manter as mãos sempre limpas, evitar tocar nos olhos, não manusear o olho com constância, isso é muito importante, né? O vírus da Covid-19, que é mutado, que é no caso da Ômicron, ele é responsável pela infecção das vias aéreas superiores. Então, pode fazer conjuntivite, pode fazer sinusite, laringite, amidalite, faringite, né? Todas essas ites, né, que é a infecção das vias aéreas superiores, podem acontecer através do vírus da Covid-19, que é a Ômicron. Mais uma novidade, né, desse vírus. Aqui no estúdio já começou a movimentação. O pessoal sacou o álcool e está aqui todo mundo passando nas mãos, né? Já que o médico alertou, que sirva de alerta para você também, evitar passar as mãos nos olhos. E vamos ficar atentos, principalmente as crianças, né? Olha só que informação que ele trouxe. Muitas crianças têm sim conjuntivite no verão, mas se está com conjuntivite, faz logo o teste de Covid. Fica aí mais um cuidado para a gente ter e manter em casa pessoas então que estejam com alguma coceirinha, algum olhinho um pouquinho inflamado, porque pode também ser Covid, gente. E já que falamos de Covid, já que a gente trouxe essas novidades para você, vamos continuar atualizando os números aqui no estado? Esse gráfico, olha, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, traz a cada 15 minutos a situação de ocupação de leitos de UTI aqui no nosso estado. Quero começar trazendo um pouquinho da realidade de enfermaria adulto, né? A gente continua aqui com 784 leitos, que é o total no estado. Estamos neste momento com 436 leitos de enfermaria adulto ocupados. Tem sim uma queda aqui nessa porcentagem de ocupação, 56%, a gente começa a semana com um número bem abaixo, graças a Deus. Enfermaria pediátrica também, 90 leitos no total, 55 leitos estão ocupados neste momento, 61% é a taxa de ocupação. E a UTI, hein? Como é que estão esses quadros atualmente? As pessoas estão agravando?
Vamos ver aqui a realidade atual. UTI adulto, 610 leitos no total. Neste momento, 452 leitos ocupados. Não caímos ainda de 70%. Na última quinta-feira, me parece, estava com 73% de ocupação, quando mostramos aqui no jornal. Agora, 74%. Então, todo cuidado continua sendo pouco. Aqui, olha, na UTI pediátrica também, total 44 leitos. Houve um aumento do número de leitos de UTI pediátrica no nosso estado. 35 estão ocupados, 80% é a taxa hoje de ocupação. Fica esse alerta para você que está em casa de todos os cuidados. A gente viu uma matéria agora tratando, né, da conjuntivite. A gente falou aqui da questão do álcool em gel para estar sempre na bolsa, lavar sempre as mãos, evitar aglomeração, seguir todos os protocolos e decretos do governo do estado, que são todos nada aleatórios, sempre pensados na saúde pública. Continue com a gente, porque no próximo bloco tem o Momento do Esporte com os jogos do Baianão deste final de semana. E olha, tem uma matéria sobre a história do basquete, uma das mais tradicionais modalidades esportivas no mundo. E é claro que a gente vai mostrar a goleada do Bahia na Copa do Nordeste. Hoje o torcedor tricolor está sorrindo à toa, hein? O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao Momento do Esporte. Roda a vinheta. Leonardo Costa já está a posto, segundando aqui com muita notícia, com informação, com alegria, hein? Para vocês que são torcedores do Bahia, que estão sorrindo à toa. Tudo bom, Léo? Boa noite, seja bem-vindo. Que goleada, né? Verdade. Bastante, né? Ali na Copa do Nordeste, Copa do Nordeste. Pois é, o tricolor precisava de um ânimo. Vieram, foi 5. O Bahia goleou o Globo Futebol Clube por 5-0 na quarta rodada da Copa do Nordeste no último sábado. A partida aconteceu na Fonte Nova, aqui em Salvador. Roda aí o VT. Com domínio sobre o adversário, o Bahia abriu o placar com raia ainda no início do primeiro tempo. Em menos de 25 minutos de jogo, a rede do goleiro André Zuba, do Globo Futebol Clube, balançou mais 2 vezes com Marco Antônio e Rodalega. A fome de gols do esquadrão continuou no segundo tempo. Rodalega ampliou e Cirino fechou o placar de 5 gols. O Bahia teve ainda Marco Antônio eleito como o craque do jogo. Esse resultado colocou o time baiano na segunda posição do grupo B com 6 pontos. E agora vamos de quinta rodada do Campeonato Baiano. Roda aí. O Vitória foi até o Lomanto Júnior em Vitória da Conquista e conseguiu vencer o time da casa pelo placar de 1-0. Jadson, o cabeça branca, foi o autor do gol de pênalti que colocou o rubro-negro no G4 do Baianão. Juazeirense e Docimel ficaram no empate por 0-0 e seguem na parte de baixo da tabela. O Cancão de Fogo acertou 3 bolas na trave e ainda teve uma grande chance com o Neto Baiano, mas não conseguiu balançar as redes do Docimel, que teve nos pés de Cezinha a chance de sair do Adalto Moraes com 3 pontos. E vamos ver agora como ficou essa tabela de classificação, né? Na lanterninha a gente tem Juazeirense e Vitória da Conquista. Nesse fim de semana, Vitória da Conquista, 1 ponto apenas, viu? No 10º lugar. Liderando aí a tabela, temos Jacuipense com 12 pontos. O Vitória entrou no G4, minha turma, ó. 8 pontos. Atlético, que é o atual campeão dessa competição, né? Venceu aí no ano passado e está aqui no 5º lugar. Bahia em 6º lugar, minha turma. E agora a gente vai sair dos campos e ir para as quadras para falar de um esporte super tradicional. Desde 1936, o basquete faz parte dos Jogos Olímpicos. A modalidade que conquista e inspira muita gente no mundo inteiro tem uma história de mais de 100 anos. Vamos saber mais desse universo que nos apresentou atletas fantásticos como Hortência, Oscar Schmidt e Michael Jordan. Bola ao cesto? E num cesto de 3 metros de altura? Assim também é conhecido o basquete, um jogo criado em 1891 nos Estados Unidos pelo professor canadense de educação física James Naismith. Tem mais de um século de sua criação. Ele surgiu para atender a uma necessidade de alunos de determinada escola praticarem um esporte em um ambiente fechado, pois o inverno lá era muito rigoroso e os alunos dessa escola
precisavam de fazer a prática esportiva de uma forma divertida e sem ter contato com o clima rigoroso daquela época. O basquete faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1936, mas para a seleção masculina brasileira, a final dos Jogos Pan-Americanos de 87 é considerada a maior vitória de toda a história. O time de Oscar venceu os Estados Unidos, donos da casa, por 120-115. Sem a presença do Brasil no torneio masculino e feminino de basquete nos Jogos Olímpicos de Tóquio, coube a uma paulista, Andréia Silva, representar o país. Ela foi a primeira mulher a apitar um jogo do basquete masculino na história das Olimpíadas e usou as redes sociais para encorajar mulheres a entrar na profissão. Abre aspas. Meninas, tudo isso é para dizer que vocês podem as mesmas coisas e coisas maiores. Sejam determinadas. As federações querem mulheres, a FIBA, a CBB, fecha aspas. Na Bahia, a luta da Federação Baiana segue para tornar o basquete ainda mais popular. Seria muito bom se houvesse iniciativas, tanto públicas quanto privadas, para incentivar a prática de mais jovens. Acho que a gente vive num estado muito grande, que tem muito potencial e muitos atletas podem vir a surgir a partir dessa prática. Engraçado que todo mundo, Milena, sempre falou que eu tenho altura para ser atleta de basquete, né? Nunca. Inclusive, na minha escola não tinha, e uma luta deles hoje, né? Fazer que o basquete entre nas escolas. Tem futsal, tem handebol, tem tudo menos basquete nas escolas estaduais. Na minha época tinha basquete na minha escola e eu, inclusive, fui jogadora de basquete, participei de competição e tudo. E era uma jogadora ousada? Era uma jogadora meio ousada, mas me ajudou muito nessa questão da prática esportiva, ela ajuda muito, principalmente nessa fase, né, da adolescência, a gente ter um olhar melhor para o corpo, né, para o cuidado com a saúde. Então, já que eu ia praticar atividade, eu me alimentava melhor, e já que eu estava me alimentando melhor e praticando atividade, meu corpo também foi ficando melhor, mais saudável. Eu era gordinha na infância e na adolescência, então foram modalidades esportivas como o basquete e como o vôlei que me ajudaram hoje a trazer aí, né, para a vida essa questão dos cuidados, né, Léo, que são muito importantes, a gente pensar, né, na alimentação, pensar na prática do esporte. Essa consciência veio logo na adolescência, né, com essa oportunidade de poder praticar o basquete. Exatamente. E o que ele falou é muito importante, né, a gente ter aí esses incentivos públicos e também privados para diversas práticas esportivas. A gente tem mostrado aqui no Momento do Esporte, né, algumas associações que estão estimulando nos bairros o boxe, o vôlei. Agora está aí essa realidade do basquete. Você me disse uma novidade que a gente vai transmitir? Pois é, a partir de quarta-feira, dia 16, a gente vai retransmitir o Sub-18 de basquete regional Nordeste, aqui na TV Alba. A galera ficar ligada, viu? É uma outra iniciativa bacana, que incentiva e que contagia, porque no momento que a gente está ali, né, assistindo essas transmissões, a gente já desperta também para aquela modalidade, encontra ali um ídolo, né, que a gente vira fã e que se estimula a estar acompanhando. Eu mesma assisti tantas partidas de Hortência, aquele respiro dela até fazer a cesta, né, contagiava a gente e me inspirava também em quadra. Já tive a oportunidade de entrevistá-la em algumas situações. 7 anos que não tinha competição de basquete nacional, viu? E aí os meninos estão super empolgados. Conversei também com as meninas, 15, 14, 16 anos, que vieram do interior, foram pinceladas assim de última hora e que estão aqui pertinho no São Rafael. Todo dia chegam 2 da tarde, dão aquela corrida de meia hora, depois vão para aquele treino. Além do treino, eles assistem ainda o que é raro para poder Ótimo, melhorar. Então o negócio está funcionando direitinho. Léo, obrigada pelas dicas, importante a gente trazer essas novidades, então fiquem ligados também a partir da próxima quarta-feira, você que gosta de basquete, para essa exibição do Sub-18 do basquete aqui na TV Alba. Já tem horário para isso? A partir das 16 horas. 16 horas. Isso. Muito bacana. Vamos continuar então trazendo notícia para você que está em casa. Léo já vai indo, você já sabe que pode participar deste Momento do Esporte com a gente, trazendo informações esportivas para você aqui de casa. Você pode sugerir, tá? A pauta, o entrevistado, fazer críticas. O nosso Instagram está aí na tela, é o @TVAlba. E é muito bacana essa troca com os nossos espectadores, tá? Vamos falar agora de uma notícia muito importante também para os estudantes universitários que querem estagiar. Olha que coisa boa. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está com vagas abertas para estágio remunerado. E as inscrições vão até o próximo dia 25. Confira a partir de agora esta e outras notícias no nosso Giro, direto da redação.
É isso mesmo, Milena. Para participar da seleção, o estudante deve ter disponibilidade para estagiar no mínimo por 6 meses a partir da assinatura do termo de compromisso. A inscrição é gratuita e pode ser feita nesse site que está aparecendo aqui na tela. E ainda falando sobre trabalho, vamos agora a uma notícia para os moradores de Jacobina. A Prefeitura abriu 146 vagas de emprego para profissionais com níveis médio e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 21 desse mês por meio do site do Instituto IDECAP. E tem mais! A Caixa começou a pagar hoje a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. E quem recebe são os beneficiários com número de inscrição social UNIS com final 1. Atualmente, mais de 17 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Muito obrigada, Ila, pelas informações. E olha só, nesta segunda-feira, 226 municípios, aqui do nosso estado foram contemplados com ambulâncias novas e maquinários pesados, que vão beneficiar a agricultura familiar e também facilitar a realização de obras nas estradas. Inclusive, sobre essa questão, o governo investiu mais de 26 milhões de reais na compra dos veículos e dos equipamentos. Vamos saber mais detalhes na matéria de Karina Araújo. A entrega foi realizada pelo governador Rui Costa na manhã desta segunda-feira, no Parque de Exposições de Salvador. O evento reuniu os senadores Jacques Wagner e Otto Alencar, prefeitos baianos, representantes dos consórcios municipais de produtores agrícolas e deputados estaduais. Nessa manhã de segunda-feira estamos aqui entregando milhões e milhões de equipamentos, tratores, rolos, tanques, patrols, diversas ambulâncias, milhões em equipamentos que, claro, só vai beneficiar o povo da Bahia. Estamos recuperando toda a infraestrutura viária do estado da Bahia e, para isso, fundamental que os consórcios tenham equipamentos novos e com capacidade de atuar com rapidez e com serviços de qualidade. As estradas, com as chuvas do final do ano, ficaram intransitáveis, muitas delas. Então, muito do que está sendo entregue aqui vai recuperar estradas e dar condição de trafegabilidade para o escoamento de safra, para a movimentação das pessoas no dia a dia e para o turismo. Para as áreas de agricultura e infraestrutura, foram entregues 15 retroescavadeiras, 8 motoniveladores, 10 rolos compactadores, 5 tratores agrícolas, 5 roçadeiras hidráulicas, 3 tanques de estocagem e 32 tratores complementares. Os equipamentos foram entregues para 19 consórcios municipais e vão beneficiar 266 cidades do interior baiano. Nós temos diversos exemplos de obras sendo feitas com qualidade e com custo menor para a administração pública pelos consórcios. Fico muito feliz em estar contribuindo para que a agricultura se modernize e também para que os produtos possam chegar aos centros consumidores. Na área da saúde, o governador Rui Costa entregou as chaves de 31 ambulâncias modelo van para as prefeituras do interior. O governo Rui já foram entregues 1.500 ambulâncias aos municípios para que essas ambulâncias possam qualificar o trabalho de assistência às pessoas, deslocando pacientes, seja dentro do próprio município, seja do município para fora, e fazendo parte do corpo que é o Sistema Estadual de Saúde. Depois de entregar os equipamentos, o governador Rui Costa assinou 35 convênios com 32 prefeituras para a reconstrução de casas afetadas pelas chuvas e enchentes que atingiram a Bahia no último mês de dezembro. Nós estamos acelerando não só esses convênios, mas para as duas maiores cidades atingidas em termos de quantidade de casas, que é a cidade de Itabuna e de Ilhéus. A gente deve publicar essa semana o chamamento público da licitação para a contratação das casas, onde nós vamos utilizar o modelo de comprar as unidades habitacionais, ou seja, os empresários apresentaram um projeto pronto
incluindo o terreno, a construção das casas, semelhante ao Minha Casa Minha Vida. E espero que nas próximas semanas a gente continue assinando novos convênios para, em breve, em poucas semanas, finalizar o total de casas que a gente precisa reconstruir. Que venham mais convênios e mais investimentos para o nosso estado. A gente finaliza por aqui o nosso Alba Notícias de hoje. Você já sabe que pode acompanhar toda a edição desse jornal na íntegra no nosso canal do YouTube, é o TV Alba lá no YouTube, tá? Ainda tem a reprise do nosso AN todos os dias às 7 da manhã aqui na TV. Você pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais, tem as páginas no Facebook e no Instagram ou através do site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Para você, um excelente começo de semana, um excelente fim de noite e até amanhã. Tchau, tchau.